porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo a Pedro capítulo 1, verso 21, diz essa palavra. Eu estava indo deitar e Deus tocou no meu coração, eu estava ali meditando e eu fiquei analisando em meio ao que se resume, em meio ao que está. Sabemos muito bem que Jesus, ele direciona então as suas palavras sobre inspiração do homem. E você pode tomar esta noite como uma profecia. Estamos vivendo momentos tão difíceis, vemos coisas tão contundentes acontecendo e sabemos que existe no meio gospel, existe nas lideranças evangélicas, no meio da igreja, pessoas insanas, pessoas cegas, pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem judeu, católico, espírito, não importa o que seja, achando que tem uma direção, um direcionamento de Deus. Mas eu vejo em meio à mensagem Jesus olhando agora o evangelho e dizendo assim: eu não preciso, nunca precisei de você para fazer a minha obra. Jesus não precisa de você. Eu quero que você saiba que Deus jamais precisou do homem para que fizesse o que ele tem vontade de fazer. Porque o que ele tem vontade de fazer, ele faz sobre a minha e sobre a sua vida. Não é preciso baixar a guarda e dizer assim: não, eu sou filho de Deus. É filho de Deus, mas coincide com as trevas. É filho de Deus, mas julga os que estão no mundo. É filho de Deus, mas acaba indo nessa massa que acaba apertando essa corja e não tem travas na língua para saber discernir a santidade de Deus. Isso aqui vale também para mim. Primeiramente vale para mim, para depois valer para vocês, porque essa mensagem primeiramente tem que ser para mim e não para vocês, para depois para mim. Primeiramente tem que ser para mim que estou falando. No momento que eu estou aqui ministrando o que Deus colocou no meu coração, eu sou profeta. Eu sou profeta, é a palavra que tem que ser ouvida, é a palavra que tem que ser fala. Porque às vezes baixamos a cabeça e achamos que estamos fazendo muito para Deus e não estamos fazendo nada, porque Deus nunca teve contigo, nunca teve com essa forja, com essa farsa, com essa insana, que vive apertando, que vive gostando dessa massa que começa a apertar. E se isso hoje acontece no Brasil, acontece nos outros países, acontece no planeta Terra, isso cabe, é dever da igreja. Não adianta ninguém querer passar a mão e dizer assim: ah, vamos dobrar os joelhos e orar. Agora, orar em meio à desgraça, em meio à luta, em meio à pandemia, certamente que essa é a nossa função. Não estamos aqui para discutir isso, mas certamente as pessoas só procuram nas horas que elas acham que estão mais precisando. É interessante a capacidade do ser humano de querer tudo para ele. De achar que essa massa que está aí fora, de andar compartilhando algumas coisas no Facebook, de estar sempre comentando, de estar sempre relevando, de estar sempre falando, julgando, falando o que acha, não é isto. Jesus jamais precisou de você para isto. Jesus jamais precisou com que alguém fosse lá e espalhasse: ah, não, porque eu sou cristão, eu tenho autoridade. Você não tem autoridade de coisa nenhuma, meu irmão. Você jamais foi santo, porque santo sabe se santificar.
E não ficar falando o que fica falando. Eu fico falando o que eu fico falando. Tá errado. Tá errado. Aí vemos esta analogia e aí estamos passando por momentos difíceis, aí todo mundo tem que dobrar os joelhos e orar para quê? Se depois que isso tudo passar, talvez volte, talvez não, vai voltar numa massa pior. Estou dizendo que vai voltar pior. Isso vai passar, certamente que vai passar, esse negócio que está acontecendo vai passar. Mas pode ter certeza que quando voltar, vai voltar pior para muitas das vidas, porque as pessoas já não estão mais ligando. Estão achando que Jesus não vai voltar, ele falou que vai voltar, a escritura está apontando e as pessoas estão duvidando. Aleluias. Amados, a palavra que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 21, a Bíblia vai dizer que toda inspiração foi dada por Deus. Essas palavras são inspirações de Deus. O que eu estou falando é inspiração de Deus. Pelo amor de Deus, aplique isso na sua vida. Jesus fala para que nós possamos orar, para que nos dias maus nós possamos suportar a carga, o tributo, o peso. Quando a doença vem, aí já somos fracos, porque Deus não me ajudou. Pelo amor de Deus, meu irmão. A doença, ele pega não só em pessoas mundanas, mas pega em pessoas que se dizem ou que são crentes também. Porque tem muitos que dizem que são, mas não são. Essa é a verdade. E aí fica no ar essa forja achando que Deus está precisando de você. Jesus jamais precisou do seu pecado, meu irmão. Deus jamais teve contato contigo. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele aborrece o pecado. Porque Deus, ele jamais precisou andar com essas pessoas que se dizem cristãos e não são. Porque isso aí é brincar com a palavra de Deus, é brincar com o nome santo de Deus, e ele não vai permitir essa forja, essa farsa. Aleluias. Glória a Deus. São quase 3 horas da manhã, eu acho, e isso estava no meu coração, eu não podia deixar para outra hora. As pessoas estão achando que Jesus não vai mais voltar. A natureza está pregando para mim e para você. Porque é tempo. Anticristo tem que trabalhar. Já começou a trabalhar há muito tempo e você não tem visto isso. É interessante a cegueira. Quando eu falei de cegueira, eu falei que essa cegueira, ela estava no meio dos cristãos, em meio ao povo gospel. Não é para apontarmos o que estão lá fora e falar o que estamos fazendo errado, porque Jesus falou que jamais precisaria de ninguém, do homem, para que fizesse o trabalho. Ele mesmo viria, ele mesmo faria. E você vai ficar esperando acontecer na sua vida? Fica que Jeová vai te pegar. Jeová vai me pegar. Pode ter certeza. Às vezes batemos no peito e falamos assim: quebra-me, Senhor, quebra-me, refaz. Quando Deus começa a querer trabalhar o homem do jeito que é quebrado o vaso na mão do oleiro, quando ele pega o barro que deu só uma amassadinha, o cara, ai Jesus, já não tá mais dando, ai Deus, já não tá mais dando, não tô aguentando. Que conversa é essa, meu irmão? Tá só começando. Certamente que pegaremos sim certo tempo da perseguição. Aguarde, viu? Eu estou falando isso porque Deus, ele colocou no meu coração que orar e depois voltar, depois que isso tudo passar e voltar a fazer errado, o próprio Jeová vai te pegar. Ou eu não sou profeta de Deus? Se o que eu estou falando aqui e você continuar nessa forja, nessa farsa, se vocês que andam compartilhando, gostando de algumas coisas que estão acontecendo, até mesmo envolvendo aí o meio político, o meio gospel, pode ter certeza, Jeová vai te pegar, rapaz. Porque na verdade você nunca foi cristão, você está olhando é para o homem.
A Bíblia diz que o homem é corruptível. Talvez as pessoas dizem assim, ó, eu pegar um crente e vou colocar lá para fazer a diferença. Nunca vai estar bom para ninguém, rapaz. Você tem que aprender isso, eu tenho que aprender isso. Aprendemos com os homens santos de Deus, a Bíblia nos indica o tempo todo a maioria das coisas, e às vezes o que brota no nosso coração é um sentimento de amor. Só que quando a gente vê algumas coisas que a gente vê acontecendo no meio gospel, a gente chega até a duvidar, meu Deus, que santidade é essa? Quem mandou colocar, quem mandou falar? É uma cegueira tremenda o que está acontecendo isso, o que vai acontecer, o que está para vir, e a igreja não tem mais sido alertada. Por quê? Isso é trabalho da igreja, meu irmão. Se você é crente, ponha-se no seu lugar. Feche mais a boca, ouça mais, fale menos. Fale menos, porque é melhor ouvir do que abrir a boca e falar palavras vãs, palavras tolas. Seja sábio. Vai ficar muito grande o vídeo, eu tenho algumas outras coisas aqui para denominar, mas eu queria falar para você. O mais importante eu quero resumir agora. Meu irmão, fica na paz, tá bom? Fecha mais a boca, porque Jeová certamente está te vendo. Deus abençoe a todos.